Hoje vamos falar de uma série clássica. Vocês pediram e aqui está o vídeo falando sobre Smallville, as aventuras do Superboy. É a série que mostra um pouco mais da fase mais jovem do Superman, Smallville. Tenho que confessar, que conhecia essa série há algum tempo, mas ainda não tinha assistido. Esse ano, decidi assistir e, para minha surpresa, entre aspas, gostei bastante da série e já adiantei na verdade, que eu gostei da série, mas como toda série, toda obra tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, e nesse episódio, eu vou citar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos do episódio piloto de Smallville, as aventuras do Superboy. Vou começar falando os pontos positivos, e o primeiro ponto positivo que eu cito aqui é a relação familiar do Clark. Gostei bastante, foi bem elaborado, bem desenvolvido. Não que o pai dele seja mais importante, mas a relação dele com o pai dele foi bem trabalhado nesse primeiro episódio. Gostei bastante, o pai dele ensinando ele a ser um jovem, e ter responsabilidade, afinal ele não é igual aos outros, da mesma idade, e também meio que castigando ele, como por exemplo não poder jogar, porque ele pode machucar alguém, Eu gostei bastante dessa relação familiar do Clark. Segundo ponto positivo que eu cito aqui é o Lex Luthor ruivo. Pra quem viu ali, bem no início do episódio, mostra os personagens mais novos, e o Lex Luthor é um desses, tá novo ali, criança, bem naquele dia, dos meteoros, o evento que mudou, Smallville para sempre. Tanto é que mudou até como a cidade é conhecida, já que a cidade é conhecida, a cidade dos milhos, mundial dos milhos, e depois ficou conhecida, como a cidade mundial dos meteoros. E falando do Lex Luthor, gostei bastante de representar ele ruivo, pois todo mundo conhece, a versão careca, mais conhecida do Lex Luthor, mas bem antigamente, no início, o Lex Luthor era ruivo, Então, para quem conhece essa história e vê ele nessa série ruivo, é uma grande homenagem, às origem do personagem, Terceiro ponto positivo dessa série, na minha opinião, desse episódio, na verdade, é a questão da Kryptonita. Gostei bastante de ser a Kryptonita, ser um colar que anda no pescoço, da Lane, e por isso, toda vez o Clark chega perto dela, ele parece todo bobo, tupica, cai e tudo mais, fica fraco. Também gostei do caminho que ela levou nesse primeiro episódio, passando do pescoço da Lane, foi até o namorado dela, que acabou usando para bater no Clark, e já que a Kryptonita deixa o Clark fraco, então foi fácil, e depois acabou indo parar nas mãos do Lex Luthor. Agora vamos falar dos pontos negativos desse episódio. E o primeiro deles, na minha opinião, é a questão de como foi trabalhada a chegada do Clark na Terra. Cara, eu não gostei de ser um evento, vamos dizer, para todo mundo, aquela queda de meteoro, e aí o Clark cair lá, sabe? Eu preferi que fosse uma coisa mais isolada, como normalmente do Clark cair na sua nave, isolado e ninguém vê, lá na fazenda, do esquente. Então eu preferi que fosse desse jeito. Cara, eu entendo a série, que ele tá ser esse evento para tudo meio que conectar a partir disso, tipo, tudo sair desse ponto, como aconteceu lá na série do Flash de 2014, onde a explosão do acelerador de partícula causou tudo na cidade, Central City, os vilão, pop herói. Então eu entendo isso, mas acho que não combina muito com o Superman, tem que ser uma coisa mais discreta.
na minha opinião. Segundo ponto negativo desse episódio, na minha opinião, é em relação ao Lex Luthor. Não gostei muito do jeito que ele perdeu o cabelo, né? Tipo, a explicação para como ele ficou careca, eu não gostei. Preferia que fosse trabalhar mais ele criança ali, até uma fase jovem ali, até a faculdade, por exemplo, ele trabalhar com ele ruivo, né? Para fazer essa homenagem maior ainda para o origem do personagem nas revistas. E depois sim, ele tipo aparecer já com um visual que todo mundo conhece, né? Ele careca e tudo mais. Terceiro ponto negativo desse episódio, na minha opinião, é o vilão. O Zed-Man, assim, foi um vilão bem fraco, pra falar a verdade. Eu entendo que é um episódio piloto e tudo mais. Entendo também, ele tem um bom motivo. Afinal, ele só né, um cara que sofria bullying e se vingou das pessoas que faziam bullying com outros. Então, assim, é uma motivação legal. Os poderes dele são legais. Mas o que tirou a minha simpatia por ele, né, é aquele final lá, onde ele começa a dar choque, né, eletricidade para tentar matar, né, o Clark. E aí ele acaba, né, perdendo as memórias, né, e eu não gostei, sabe. Sei que mais pra frente vai ter motivos para isso, mas assim, ele podia ter colocado um vilão um pouco melhor, ou pelo menos não ter esse final, sabe, esse final dele nesse episódio, sabe, dele simplesmente perder a memória por nada, sabe. E você, o que acha de Smallville, as aventuras do Superboy? Me conta nos comentários. Também me conta nos comentários se você concorda com algum desses pontos que eu levantei nesse vídeo. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é de boa qualidade. Também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado à cultura nerd.